de quem quer servir a Deus. Os desafios são grandes e as recompensas daquele que querem servir Deus. Glória a Deus, Eles aleluia. que querem santificar a sua vida, viver de maneira diferente daquilo que nós vemos acontecer no mundo. Essa mensagem, ela se passa no momento em que o povo de Deus está vivendo um grande conflito. Nós poderíamos rotular esse momento de um momento da maior apostasia sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. Daniel é esse jovem que é criado lá em Israel, naturalmente sendo levado ao templo. Os adolescentes aos 12, 13 anos, eles são levados ali ao templo. Até o dia de hoje acontece isso, para fazer aquele exame se eles têm verdadeiramente conhecimento da palavra de Deus, o Bar Mitzvah. E naturalmente Daniel e seus amigos e aqueles jovens que foram transportados lá para a Babilônia através de Nabucodonosor, todos eles tinham passado por esse teste para serem considerados judeus. E o que me chama muita atenção, quando você vai lá para o livro de 2 Reis, a partir da morte do rei Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus, mas infelizmente ele não preparou os seus filhos para darem continuidade àquela santificação, àquela busca de Deus verdadeiramente. E quando Ezequias morre, o filho dele chamado Manassés sobe ao trono, e então começa uma idolatria muito grande, a ponto de ele sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. E dali por diante os reis que vêm depois de Manassés, todos eles seguem o mesmo caminho de Manassés. Até o rei Josias, que foi citado aqui, que foi um bom rei, foi uma pessoa também que serviu ao Senhor, que buscou o Senhor, mas quando ele morre, os filhos dele também começam a retroagir, começam a voltar, a imitar aqueles reis idólatras lá de Israel. E Deus vem avisando. A palavra diz que Deus falando que madrugava, enviando profetas, porque nunca foi da vontade de Deus que o povo de Deus fosse arrancado da sua terra, fosse levado lá para a Babilônia, escravizado lá naquele lugar, um sofrimento muito grande. Quando você lê o Salmo 137, você vê um pouquinho do sofrimento que foi. Esse povo está sendo levado lá para a Babilônia como escravo. O escravo ele era levado nu, uma caminhada muito longa de Jerusalém até a Babilônia. Tudo isso a consequência da desobediência a Deus, da idolatria. E logo no verso 1, nós vemos que o versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e sitiou a cidade de Jerusalém. O inimigo pode até achar que ele está levando vantagem contra Deus. O inimigo pode até levar vantagem contra o povo de Deus por causa do pecado. Mas o versículo seguinte diz que tudo isso foi permissão de Deus. Olha o que ele diz no verso 2: e o Senhor entregou na mão de Nabucodonosor aquele povo. A vitória não era a vitória dos deuses da Babilônia. Embora aparentemente alguém que estava vendo aquilo que estava acontecendo pudesse imaginar que os deuses da Babilônia eram melhores e maiores do que o Deus de Judá. Mas quando você continua lendo o livro do profeta Daniel, e você chega no capítulo 4, você vê esse homem orgulhoso, vaidoso, achando que os deuses dele eram muito mais poderosos do que os deuses de Israel. Você vai encontrar esse homem dando o seu testemunho, se convertendo a Deus e dizendo que não há Deus semelhante ao Deus de Israel. Nabucodonosor, depois de passar
por 7 anos como um animal, vivendo lá no meio dos animais, ele reconheceu que o Deus de Daniel verdadeiramente é o único Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu creio que durante muito tempo Nabucodonosor achou que os deuses lá da Babilônia sim eram os deuses poderosos, porque foram lá invadir o Judá. E Nabucodonosor não sabia que era Deus que estava entregando, mas a Bíblia diz que Deus entregou o seu povo para o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. A consequência do pecado é o cativeiro. O cativeiro aconteceu por causa do pecado. E quando nós olhamos para a situação que nós vivemos hoje, eu tenho que admitir que nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Mas vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que Deus trará juízo sobre a igreja. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando uma olhadinha nesses versículos da palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versículo 3 e o 4, que diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver aonde? No palácio do rei. O padrão do Império Babilônico, nós poderíamos dizer que já era um padrão elevado. Mas comparando o padrão do Império Babilônico com o padrão do verdadeiro rei, do verdadeiro Deus, nós vamos entender que este império estava também muito próximo de cair. Mas o reino de Deus, ele jamais cairá. O sonho de Nabucodonosor, aquela visão misturada com sonho lá, no último item, diz que uma pedra, cortada não por mãos de homens, aquela pedra, ela destrói aquela imagem, representando os reinos da terra, que surgiram depois do Império Babilônico. Aquela pedra, ela vai crescendo e ela enche toda a terra, e o seu reino, o reino de Deus, ele não passará. Os 4 primeiros reinos passaram, mas o reino de Deus não passará. E se o padrão do Império Babilônico era alto, jovens sábios, jovens inteligentes, e eu gostei dessa frase, que tivessem habilidade para viver no palácio, para morar no palácio. Quando você pensa nisso, Jesus disse que ele ia preparar lugar, que ele ia preparar mansões celestiais, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que entrega a sua vida a ele, todo aquele que se santifica, todo aquele que se prepara, esteja com ele nas mansões celestiais, esteja com o Rei Jesus no palácio eterno. Não será apenas por 66 anos como Daniel permaneceu no palácio, mas eternamente morando no palácio celestial, estando com Cristo para sempre. Habilidade. O texto diz que precisava ter habilidade para morar no palácio do rei. Habilidade para morar no palácio do rei terreno. E para morar no palácio eterno, celestial. Nós precisamos também de habilidade.
Habilidade com a palavra de Deus. Conhecimento da cultura de Deus, da cultura de Cristo. Conhecimento da palavra. Intimidade com Deus. Vida com Deus. Ter um comportamento aqui na terra semelhante àquele que nós teremos lá no céu, lá no palácio celestial. Ia chegar o momento em que esses jovens seriam levados à presença do rei. E daqui a pouco nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, se o rei não voltar antes, não nos convocar antes. Verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. A ordem aqui era do rei. Só que era o rei Nabucodonosor. Aqueles jovens estavam debaixo da ordem do rei. Mas era um rei terreno. Mas quem não obedecesse ao rei seria morto. E aquele que estava responsável também por aquele jovem também estariam mortos. A palavra do rei era uma só. A palavra do rei não muda. A palavra do rei Jesus é uma só. O alimento do crente é determinado pela palavra de Deus. Coma esta palavra, coma deste pão, beba desta água, encha-se do Espírito, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É glória mandamento do Rei Jesus. E glória quem não fizer como Ele manda, Ele não pede por favor, Ele manda porque Ele é o Senhor, vai também morrer espiritualmente. Quantos jovens? Eu estava dando uma olhadinha no significado da palavra apostasia. Eu encontrei um significado que me chamou muita atenção. Diz lá, apostatar é mudar de opinião. Eu nunca tinha visto essa definição para apostasia. Mudar de opinião. Como tem pessoas dentro da igreja servindo a Deus, mas que já mudaram de opinião. Já não estão mais naquela convicção inicial do primeiro amor. Há algo que eu não falei aqui no início, mas nesse momento que Daniel é levado para a Babilônia, juntamente com o rei e com um grupo de pessoas, o templo estava de pé, e havia culto todos os sábados, e sacrifício todos os dias. E o número do sacrifício era muito grande, eram muitas pessoas ali levando animais para ser sacrificado. No sábado uma multidão enchia aquele templo, adorava a Deus, pulava no poder, dava glória a Deus, mas Deus não estava mais ali, porque Ezequiel lá no cativeiro, a quase 1000 quilômetros, no capítulo 9 do livro de Ezequiel, Ezequiel viu a glória do Senhor sendo recolhida, subindo do templo em direção ao céu. Aquele culto era um culto vazio, onde não se havia a presença de Deus, onde se havia muitos cânticos, muitos louvores, muita palavra, mas o Espírito Santo não estava mais ali, a glória de Deus não estava mais naquele lugar por causa do pecado do povo de Deus. É muito importante que a gente medite nisso, irmãos. A igreja pode parecer que está adorando, está servindo a Deus, e Deus já não está mais ali naquele lugar. Não está ali para manifestar a glória dele, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a glória dele não se manifesta mais naquele lugar, porque era o que estava acontecendo com o povo de Deus no Antigo Testamento. E lá em Romanos 15:15, o apóstolo Paulo disse que essas coisas ficaram escritas. Vamos dar uma olhadinha nesse versículo para mim não falar ele pela metade, que ele é muito importante. Romanos 15:15 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo ele repete
essa frase lá, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, se não me falha a memória, no verso 11, dizendo: essas coisas foram escritas para exemplo nosso. E aqui mais uma vez está dizendo: essas coisas foram escritas para ensino nosso, para que nós possamos aprender. Porque Paulo não está citando o Novo Testamento, ele está citando o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não estava montado. Ele está citando exatamente essas passagens. Ele está citando o juízo de Deus sobre Israel, que é um aviso para nós, é um ensino para cada um de nós. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Foi fácil para Daniel? Claro que não. Ele sabia do decreto do rei, e ele sabia que questionar um decreto do rei era a morte. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu meditava nessa palavra, o texto diz que uns jovens, não fala quantas pessoas foram levadas para aprender a cultura lá dos caldeus, mas certamente que eram muitos jovens. Mas esses 4 jovens, eles fizeram a diferença, mesmo diante de outros crentes que estavam fazendo a vontade do mundo. Você, jovem, é responsável diante de Deus pelos seus atos. O Espírito Santo é que te mostra o que você deve fazer, não é o jovem com quem você anda. Porque naturalmente Daniel, ele convivia com todos aqueles jovens que vieram lá de Israel. Mas esses 4 jovens fizeram a diferença no meio de uma geração corrompida. E como Deus usa o jovem quando eles assentam no coração, não se contaminar com as iguarias deste mundo. Como Deus usa. Como Deus tem usado nesses dias aqueles jovens que estão fazendo tudo para agradar a Deus, enquanto muitos estão se apostatando, estão mudando de opinião. Aquele que permanecer firme, ele será usado poderosamente por Deus, e há de se cumprir o texto, ou melhor, o tema desta noite: os desafios e as recompensas daquele que serve a Deus. Eles no início enfrentaram grandes desafios, confrontos e mais confrontos, porque o rei disse: não, vocês têm que comer a minha comida. Vocês precisam esquecer o paladar lá da Terra Santa. Vocês têm que aprender a comer outras coisas. Rejeite o manjar saboroso do mundo e fique com o alimento que vem de Deus. Fique com o pão vivo que desce do céu. O diabo, ele faz de tudo para que você não tenha mais apetite pelo alimento que é servido pelo próprio Deus. Lembra de Israel? Lá no deserto, se enfadaram do alimento que vinha de Deus, se enfadaram do maná, começaram a desejar os alimentos lá do Egito novamente, o peixe, o alho, a panela de carne, como se escravo tivesse panela de carne. Cuidado com o teu apetite espiritual, porque Nabucodonosor está aí para se satisfazer o seu paladar espiritual com as iguarias do mundo. Mas rejeite em nome de Jesus Cristo. Aceite no teu coração ou permanecer firme, buscando o alimento para a tua alma. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente a água tranquila,
e refrigera a minha alma. O alimento do céu refrigera a tua alma. E o alimento do mundo, ele enche a tua barriga e te dá congestão. Fique com o alimento de Deus. Daniel, ele resolve: não, nós não vamos nos curvar, nós não vamos mudar o nosso paladar espiritual. O nosso paladar vai permanecer aquele paladar que nós aprendemos com nossos pais lá na verdadeira Terra Santa. Verso 6: e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Misaque, e Azarias, o de Abednego. Mudar o nome, não tem problema nenhum. Eles não se pronunciaram sobre isso. Poderia mudar o nome. Alguém pode te rotular do nome que ele quiser. O importante é o nome que você tem no céu. É o nome do registro do novo nascimento que você tem no céu. Esse nome que é importante. Se quiserem colocar apelido em vocês, pode colocar. O problema deles, não vai mudar você por causa do nome. Eles não se preocuparam com a mudança do nome, mas eles se preocuparam com aquilo que eles iam ingerir, com aquilo que eles iam jogar para dentro deles. Isso aí, sim, eles se preocuparam. Verso 8 e 9. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça, misericórdia do chefe dos eunucos. O que me chamou a atenção aqui? Para mim foi algo novo. O texto não diz que foram os quatro. O texto diz que foi Daniel. Você tem o teu grupinho na igreja, no trabalho, no colégio, nada de errado com isso. Mas você faz como Daniel. Daniel, ele está ali com os 3 amigos, mas ele toma uma posição. E os amigos dele, que também eram crentes, seguem a Daniel. Se você que está aqui, você que está vendo essa pregação, se você toma uma posição diante do teu grupo, Deus vai venerar o grupo. Só vai ficar com você aqueles que têm a mesma visão que você tem de servir a Deus, de guardar a palavra e não se contaminar. Mas alguém precisa tomar uma posição. E a posição aqui foi tomada por um jovem chamado Daniel. Poderia ser Azarias, poderia ser qualquer um deles, mas foi Daniel que tomou a posição. Fique de olho com o grupo que você tem, onde você estiver. Não sei por onde você anda, mas é possível que você, onde está no seu trabalho, lá no colégio, em algum lugar, você tenha amigos. Mas fique de olho. Se esses amigos teus, se eles não temem a Deus, se eles não estão dispostos a pagar o preço, a serem confrontados, seja você o Daniel da sua turma. Eu imagino esses 4 jovens reunidos lá e dizendo: o que nós vamos fazer, né? Nós aprendemos lá na nossa terra que nós não podemos comer coisas sacrificadas a ídolos, nós não podemos comer carne de porco, nós não podemos comer peixe sem escama, nós não podemos comer carne de cachorro, carne de sapo, carne de rato, nós não podemos comer isso. Como nós vamos fazer? Aí Daniel disse: só tem um jeito, vamos nos posicionar, vamos tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão que agrada a Deus, conte com a proteção dele sobre a tua vida. Isso, irmãos, é fé. Hoje se falou tanto aqui em fé. Isso é fé. Isso é conhecimento do Deus que você serve.
Não tenha medo de ser o pioneiro. Ainda que todos estejam se curvando, tome uma posição, você diz: não, eu não vou me curvar nisso não, porque o Deus do céu está comigo. Eu estou aqui no cativeiro porque nós transgredimos, mas o nosso Deus, não é porque nós estamos no cativeiro que Ele não está conosco, Ele vai estar conosco aqui. Essa foi a posição de Daniel. E os amigos de Daniel disseram: por aí, Daniel, estou contigo. Você já viu quando você está no meio de algumas pessoas e tem pessoas ali falando que não deve e conversando coisas que não edificam, e quando você toma uma posição, aí aparece um monte de cristão atrás de você. Essa semana eu estava lembrando, missionária Berry, daquela pessoa que estava possessa de demônio lá na terra da igreja. Tu lembra disso, né? E eu olhei para o quadro e falei: realmente sozinho eu não vou entrar aí não, porque tem muita gente. Tinha mais de 50 pessoas. A mulher com a luva daqui para cima. Eu voltei correndo lá na igreja e falei: irmão, tem um desafio, vamos ali que tem uma pessoa endemoniada lá. Ninguém fala nada, só me segue. Entramos no meio daquela multidão, a mulher lá jogando cerveja na cabeça e tal, e falando que ia matar o Manuel, Joaquim, sei lá, Manuel. Eu cheguei e não falei nada, botei a mão na cabeça dela, ela estava endemoniada. Lembra disso, velho? Aí ela começou a dar chute. Teve alguns irmãos que levou alguns pontapés ainda, mas ela foi liberta para a glória de Deus. Glória a Deus, aí, aleluia. Não é isso que eu quero dizer, não. Aí quando o diabo saiu dela, a pessoa escutava, era gente falando em língua, na multidão tinha um monte de crente. Meu Deus. Mas faltava alguém tomar uma posição. O diabo não vai continuar fazendo festa aqui, porque o povo estava ali para rir da mulher. O diabo não vai continuar fazendo festa. Nós vamos nos posicionar. Aí aqueles crentes que estavam meio assim, tomou uma posição. Não, Daniel, nós estamos contigo. Vamos em frente, Daniel. Aí Daniel vai colocar em prática, né? Não é ficar só na reunião, não. Depois da reunião tem ação. Ele chama, verso 10: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais, assim arriscaria a minha cabeça para morrer. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12: experimenta, faça prova do que eu estou falando, faça prova de Deus. Ele tomou corajosamente a palavra e disse: experimenta. Você quer saber se nós vamos aparecer com aquela cara de quem está doente? Experimenta. Aí o versículo anterior diz: olha, Deus deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos. Quando você se posiciona, Deus dá graça àquela pessoa que você precisa dela, porque ele estava debaixo da autoridade de Nabucodonosor, então ele precisava pedir, ele pediu. Vamos continuar por causa da hora, já é 9 horas, né? Vamos continuar. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja-se diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. Faça uma comparação. O jovem crente Daniel está dizendo: olha, você depois de 10 dias, faz uma comparação. Veja quem tem melhor aparência, veja quem tem melhor comportamento, porque é o teu comportamento que faz a grande diferença onde você está. Você chega lá para o teu chefe lá e diz assim: a gente queria um lugarzinho aqui para fazer uma oração, os crentes. Ah, mas você vai pegar mal, pode parecer discriminação, porque tem outros segmentos religiosos aqui. Aí você diz para ele: experimenta. No colégio é a mesma coisa, experimenta. Dai-nos 10 dias para nós estarmos orando por nós e por este lugar. Depois de 10 dias, você vai ver a diferença aqui neste lugar, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem poder no céu e na terra. Experimenta, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Experimenta. Experimenta. Olha, eu tenho tanta experiência sobre isso. Experimenta. Comece. Ainda que haja dificuldade, que haja barreira,
experimenta, passa a prova de Deus, não para você, porque você já sabe que Ele é Deus, mas para aquele que não sabe. Foi isso que Daniel fez. E depois de 10 dias, a diferença não estava só na aparência, a diferença também era por dentro. E eles puderam observar que a aparência não era, a diferença não era só a aparência, porque o crente tem conteúdo. Aleluia. Ele deve ter sim uma postura, uma aparência, se vestir direitinho, ter cuidado com o seu corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Mas a grande diferença é aquilo que sai da tua boca, é aquilo que você fala, é aquilo que você faz, é a tua pontualidade no horário, é o teu cuidado, cuidar bem do teu trabalho, como você cuida das coisas de Deus. Aleluia. Verso 14, e ele com o início experimentou 10 dias. Ao fim de 10 dias, eles apareceram, ou melhor, ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Aleluia, glória a Deus. Glória! Aleluia. Até agora, o Aspenaz só está vendo a diferença por fora. Vai chegar um momento em que ele vai ver a diferença por dentro. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus, está vendo? Deus, quando você começa, Deus completa. Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito, 3 anos, né? Para que eles aprendessem o idioma, as culturas lá dos caldeus, que os trouxessem. E o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Chegou a hora da verdade. 4 jovens que tomaram a atitude de não serem iguais aos seus iguais. Por que iguais aos seus iguais? Porque aqueles que tinham vindo lá de Israel eram iguais a eles, tinham o mesmo conhecimento, conhecia a Bíblia, conhecia o Deus de Israel. Mas esses 4 jovens tomaram uma decisão diferente dos seus iguais. E chegou o momento deles serem apresentados ao rei, como eu creio que os outros também foram apresentados. Como vai chegar o momento de cada um de nós nos apresentarmos ao rei. Só que não é Nabucodonosor, é um rei. A Bíblia diz que o trono dele a base do trono é a justiça. Todos nós. Você tem coragem de dizer para o teu irmão que ele vai comparecer diante do rei? Rafael, você vai comparecer diante do rei. Diga para o teu irmão do lado. Você vai comparecer diante do rei. Vai comparecer diante do rei. Você vai comparecer. Mas se você toma a lição de 4 jovens, não importa a tua idade, nós estamos aqui para aprender com esses jovens. Ah, mas eu já tenho 30 e não sei quantos anos de crente. Não importa, eu quero aprender com quem se apresentou diante do rei e foi aprovado. Você quer também? Nós vamos nos comparecer diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aqueles 4 jovens estavam preparados. Você não se prepara para fazer uma prova? Você não estuda? E quando você estuda, você fica tranquilo. Eu vi esse lá de 1 Pedro 3,15 e diz assim: antes santificai a Cristo em vosso coração. Por quê? Porque vai aparecer alguém pedindo a razão da tua fé. Por que você é crente? Aí o apóstolo Pedro diz assim, usado por Deus, para você responder com mansidão a razão da tua fé. Com mansidão. Aquele que está preparado, ele não fica nervoso.
Quando você estuda para uma prova, você vai tranquilo, você estuda, você ora a Deus e vamos para a prova. Esses 4 jovens, 3 anos passaram ali estudando, buscando a Deus. Chegou o dia de se apresentar diante do grande imperador, cabeça de ouro, o homem mais poderoso que já existiu na terra até hoje. Poderoso em termos, né, de imperador, de reino terreno, não de reino celestial. Chegou o dia e eles foram e se apresentaram. Vamos ver o que aconteceu? Verso 19. E o rei falou com eles. E o rei falou com eles. E entre eles, ou melhor, e entre todos eles, entre todos aqueles que foram com Daniel lá para a Babilônia, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e por isso, o que aconteceu com eles? Permaneceram na presença do rei. Glória a Deus, aleluia. E os outros? Cadê os outros? Os outros foram entrevistados. Alguns devem ter aprendido tudo, até melhor do que eles, o idioma, alguma coisa, mas não permaneceram. Vai estar pagando. Glória a Deus. Esse aqui está ligado? Glória a Deus. Quero que dá uma parada e depois volta. Vamos pensar um pouquinho agora, irmãos. Pensa um pouquinho. Todos comparecerão à presença de Jesus. Uns se apresentarão a ele para ouvir: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Mas outros comparecerão à presença do rei e ouvirão: vinde, bendito de meu Pai, possuí a herança que está preparada antes da fundação do mundo. Esses 4 jovens se apresentaram ao rei, e o texto diz claramente: permaneceram na presença do rei. Aquele que guardar a palavra de Deus, ele vai comparecer perante o Senhor Jesus Cristo e vai permanecer para sempre com ele. Glória a Deus, aleluia. O reino de Nabucodonosor chegou um dia que quitou, mas o reino de Deus é eterno, é para aleluia, sempre. glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Por isso vale a pena você abrir mão de alguns prazeres carnais que satisfaz a tua carne, mas que não agrada a Deus, porque Ele vai te recompensar para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos terminando, vamos terminar de ler aqui. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que lhes fez perguntas, se achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos. Os magos eram aqueles sábios de Nabucodonosor, homens já com idade, homens que Nabucodonosor tinha como a grande sabedoria, conhecimento de tudo, ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Irmão, isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Eles eram as pessoas mais sábias da terra. Sabe por quê, né? Assentar no coração, não se contaminar com as iguarias do mundo que está aí. Daniel capítulo 2, para nós encerrarmos. Daniel capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhes deu muitos e grandes presentes. Olha a recompensa. E o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E
E constituiu ele sobre o negócio da província da Babilônia Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Os 4 receberam a recompensa. Os 4 foram promovidos ali no Império Babilônico. Se você permanecer firme, a tua promoção não vai ser uma promoção para ser governador aqui na terra, mas para reinar eternamente com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena você se santificar, vale a pena você vigiar, vale a pena você buscar a Deus. Não deixe de buscar o Senhor. Eu vou repetir o título: os desafios e as recompensas daquele que serve ao Senhor, e de quem serve ao Senhor. Amém? Amém, jovens? Amém, jovens com 70, com 60, com 30, com 40. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se permanecermos firmes, receberemos a recompensa, assim como Daniel, Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego compareceram à presença do rei e permaneceram. Aqueles que se alimentaram dos manjares do rei se apresentaram ao rei também, mas não permaneceram na presença do rei. Mas você foi chamado para ficar permanentemente na presença do rei. Amém? Vou chamar o pastor Marcelo para estar orando, agradecendo a Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Vamos fazer a diferença. Jesus disse que nós somos o sal desta terra. Aleluia. E somos também a luz deste mundo.